Olá a todos novamente. Então, aqui agora vamos começar a segunda parte da nossa aula de insuficiência cardíaca, que a gente vai se deter um pouquinho mais sobre o tratamento dos nossos pacientes e sobre o segmento clínico, tá? Como a gente vai fazer isso na atenção primária. Só relembrando um pouquinho a classificação funcional, NIRA, que é importante a gente sempre estar classificando nossos pacientes em relação ao NIRA, porque ele vai determinar que tratamento a gente vai fazer naquele momento. Então, o NIRA 1 é aqueles pacientes que não têm sintoma, como você tem anteriormente, ele pode ter no máximo sintomas quando faz um exercício mais forte, né? Um exercício físico mais intenso. Ele pode ter um pouquinho de sintomas, mas nas atividades habituais ele é assintomático. Um paciente com classe 2, ele vai ter nas atividades físicas habituais causa sintomas, mas uma alimentação muito leve. Então seria naquelas atividades um pouco mais intensas, né? Então assim, subir escadas, ladeiras, ou durante relação sexual, realizar jardinagem. Então ele vai começar a ter sintomas leves nesses momentos. Na classe funcional 3, o paciente já tem um sintoma mais moderados, né? Então ele vai ter, nas atividades físicas menores, menos intensas, ele vai ter já alguns sintomas e vai ter limitação importante nas suas atividades. E então, assim, na classe 3, se o paciente estiver andando no plano, ele já pode sentir limitação, já pode sentir um pouco de sintomas. E na classe 4, já um paciente bem mais evoluído, mais grave, e que ele vai apresentar sintomas no próprio repouso. E a outra classificação também, que é dada pelo ecocardiograma, é a fração de ejeção. Se ela for menor do que 40%, está diante de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Entre 40 e 49, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária. E acima, 50% ou mais, uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, a gente vai falar sobre o tratamento inicial do paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Eu construí então essa tabela para tentar facilitar um pouco o entendimento de quando utilizar cada uma dessas medicações. Então, um paciente classificado como A pela Colégio Americana de Cardiologia e no NIRA, então, ele não vai ter nenhuma classificação. Você vai apenas fazer o tratamento dos fatores de risco, controlar a meta pressórica, a meta glicêmicas, os níveis de colesterol nos pacientes com fatores de risco. No paciente que tem um NIRA grau 1, ele já vai estar, então, pelo menos na classificação B, no Colégio Americano de Cardiologia. Se a gente relembrar um pouquinho a fisiopatologia, que essa compensação ela é dada pela ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona e o sistema nervoso simpático, mas que isso a longo prazo vai trazer remodelamento cardíaco e prejuízo, então a gente vai justamente usar medicações que controle essa ativação excessiva, né? Então a gente vai usar para controlar a ativação do sistema nervoso simpático os betas-bloqueadores e vamos utilizar para controlar o sistema renina-angiotensina os inibidores da ECAS e os bloqueadores ou bloqueadores de receptores da angiotensina no NIRA 1. Quando eu estou com um paciente um pouco mais evoluído, um pouco mais sintomático, né, que é o NIRA 2, eu posso utilizar, associar o antagonista da aldosterona, né, que é a espironolactona, caso ele tenha uma fração de ejeção menor do que 35%. Já nos quadros mais avançados, mais sintomáticos, que é o NIRA 3 ou 4, aí eu já vou, com certeza, utilizar, independente da fração de ejeção, utilizar os antagonistas da aldosterona. Para controlar esses sintomas de congestão, eu vou ter que, em qualquer uma dessas fases, eu posso estar utilizando os diuréticos, né? E aí, na menor dose possível, vou usar o diurético e quando o paciente estiver totalmente enxuto, assintomático, eu posso tentar fazer a retirada e diminuindo a dose até fazer a retirada dessas medicações. Então, em relação aos inibidores da ECA, os bloqueadores e receptores da angiotensina, eu vou dar sempre preferência aos inibidores da ECA e caso o paciente venha a ter intolerância, como a tosse seca importante, é que eu vou fazer então os bloqueadores e receptores da angiotensina nesse caso.
É um efeito de classe, a proteção cardíaca. Então, todos os inibidores da ECA, todos os bloqueadores receptores de angiotensina, eles são efetivos no tratamento no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. Então, como é que eu vou fazer para escolher qual deles utilizar? Uma dica é que você vai levar em consideração o custo e a comodidade posológica dessa medicação. Então, utilizar medicação que, de preferência, o paciente consiga pegar de graça ou que seja de baixo custo, no seu caso, e que seja em poucas tomadas, uma no máximo duas tomadas por dia para ajudar na posologia da medicação no tratamento. Eu sempre vou introduzir essas medicações em doses baixas e aumentando até atingir a dose alvo ou até atingir aquela dose que é tolerada pelo paciente, onde a parte onde se eu aumentar a dose, ele começa a sentir então sintomas. Então eu vou considerar suspender essa medicação quando no meu paciente com insuficiência cardíaca, quando eu tenho um potássio acima de 5,5, quando eu tenho uma creatinina acima de 3,5 e um clínico de creatinina menor do que 20. Nesses casos, já são casos de indicação de suspender os inibidores da ECA e os BRAS. E os betas bloqueadores. Nós temos o Caverdilol, o Metoprolol e o Bisoprolol. A gente pode escolher um desses três para poder fazer parte da terapia, né? E bloquear o sistema nervoso simpático do nosso paciente. Agora, só tomar cuidado que eu não posso iniciar essa medicação quando o paciente estiver no meio de uma descompensação. Eu dou o diagnóstico ao paciente de insuficiência cardíaca. Quando ele está descompensado, está congesto, eu devo primeiro enxugar esse paciente com os diuréticos e só então, quando ele estiver no classe funcional melhor, né, grau 1, grau 2, é que eu vou, de fato, iniciar um beta-bloqueador para esse paciente. Caso esse paciente ele já tenha um diagnóstico de insuficiência cardíaca, é um paciente que ele já está usando beta-bloqueador, mas ele descompense, nesse caso eu não preciso suspender o beta-bloqueador. Eu posso manter o beta-bloqueador e acrescento os diuréticos para diminuir a congestão desse paciente. Da mesma forma como os inibidores da ECA, os BRAS, eu vou introduzir essa medicação em doses baixas a cada 2 semanas, até justamente atingir a dose alvo, ou pelo menos a dose tolerada dessa medicação pelo paciente. Mas aí vem aquela pergunta importante. Caverdilol, metoprolol, bisoprolol, não temos essas medicações disponíveis na unidade, na farmácia popular ou nas unidades de saúde para oferecer aos nossos pacientes. E a gente sabe que uma boa parte dos pacientes que a gente faz atendimento são pacientes que são com baixo poder aquisitivo. Então, será que a gente pode utilizar o atenolol? Será que a gente pode utilizar o propanolol para esses pacientes? Então, infelizmente, nas diretrizes e no próprio tratado, ele não fala nada sobre o uso dessas medicações no paciente com insuficiência cardíaca. Então, eu fui atrás de algum estudo que me ajudasse a responder, né, essas perguntas. O primeiro estudo que eu encontrei foi esse estudo aqui interessante, que é uma revisão sistemática. E essa revisão sistemática, ele avaliou 21 estudos com vários tipos de beta-bloqueadores. E entre eles, ele utilizou o atenolol, mas foi apenas um estudo que ele considerou que utilizava o atenolol, e propanolol não foi avaliado nesse estudo. O desfecho primário que ele avaliou seria a mortalidade das pessoas que estão usando o beta-bloqueador 1 ano após o início do estudo. E a conclusão que ele chegou é que o efeito terapêutico dos beta-bloqueadores é um efeito de classe e não apenas de certas drogas, certos beta-bloqueadores. Então, teoricamente, segundo esse estudo, o atenolol ele poderia ser utilizado também para o tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. Só que foi apenas um estudo que foi considerado que tinha o atenolol.
E lembrando que nenhum estudo avaliou, dessa revisão sistemática, avaliou o uso do propranolol. Um outro segundo estudo que eu achei foi um estudo que acompanhou 150 pessoas e dividiu essas 150 pessoas em três grupos. Um grupo usava o carvedilol, o metoprolol, o outro grupo usava o atenolol e o outro grupo, o terceiro grupo, usava um placebo. Né? E ele acompanhou esses pacientes e o desfecho avaliado era internamento hospitalar e mortalidade. E o que ele percebeu é que o atenolol ele foi melhor do que o placebo, né? Ele realmente de fato diminui o internamento hospitalar, ele de fato diminui a mortalidade dos pacientes quando comparado ao placebo. Porém, ele também concluiu que o metoprolol ele foi bem mais efetivo do que o atenolol nessa sua função de diminuir mortalidade e internamento hospitalar. E o terceiro estudo, que é um estudo brasileiro, né, ele fez o seguinte, ele pegou alguns pacientes que usavam o carvedilol e ele substituiu o carvedilol por propanolol. E ele percebeu, ele concluiu que nessa substituição, os pacientes com insuficiência cardíaca não tiveram deteriorização da sua fração de ejeção, nem da capacidade funcional, nem da qualidade de vida, né? E das variáveis cardiovasculares de controle pressórico ou autonômico. Então, aparentemente, o propanolol ele foi capaz de manter todas essas funções que o metoprolol estava desempenhando. Mas esse estudo ele não avaliou os desfechos de mortalidade nem de hospitalização, né? Mas é um estudo que está mostrando que talvez o propanolol de fato ele também tenha algum benefício no paciente com insuficiência cardíaca, como o primeiro estudo mostrou, né, que é um efeito de classe e não apenas de algumas medicações, de alguns beta-bloqueadores. Em relação à espironolactona, a gente vai sempre iniciar essa medicação naquele paciente, como eu já citei, que esteja na classe funcional 2, caso a fração de ejeção dele seja menor do que 35%, e vai iniciar também nos pacientes, também indicado naqueles pacientes com classe funcional 3 e 4. É uma medicação que vai ajudar no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, inibindo a ação da aldosterona, mas quando utilizar essa medicação, ele vai estar utilizando provavelmente também um inibidor da ECA, sempre está monitorando os níveis de potássio desses pacientes. E aí você deve-se evitar o uso da espironolactona no paciente com insuficiência renal avançada, que é a creatina maior do que 2,5%, e se o paciente tiver uma hipercalemia persistente, ou seja, potássio acima de 5,9. Nesse caso, tem que descontinuar essa medicação. Já os diuréticos são medicações que não reduzem a mortalidade. Então, assim, não há necessidade, muitas vezes, de eu iniciar e manter o diurético para o resto da vida nos meus pacientes, né? Então, a recomendação do diurético é para pacientes que têm evidência de retenção hídrica. E aí eu vou diminuir a congestão e aliviar os sintomas desse paciente. Então, os diuréticos é como se fosse um sintomático. Eu vou prescrever para melhorar os sintomas desse paciente. Então, o mais indicado, o diurético mais indicado nesse caso são os diuréticos de alça, a furosemida, mas um paciente mais avançado, grau 4, classe D, né, eu posso também associar a hidroclorotiazida à furosemida, que aí eu ganho um efeito cinético na hora de tentar diminuir a congestão e aliviar os sintomas desses pacientes. Claro que pacientes mais evoluídos, eles acabam ficando dependentes dessas medicações, né, para não estar retendo tanto líquido. Então, em alguns casos, se justifica o uso contínuo dessa medicação, mas são pacientes mais que têm essa doença mais evoluída já. Outras medicações também que podem ser utilizadas são os digitálicos, que eles podem ser usados naqueles pacientes que já estão em tratamento otimizado e mesmo assim eles continuam sintomáticos. Então eu posso associar um digitálico a esse paciente. A hidralazina e os nitratos, eles se mostraram menos efetivos do que os inibidores da ECA para aumentar a sobrevida do paciente.
Mas caso a gente tenha uma intolerância aos inibidores da ECA, aos BRAs, né, a gente pode então substituir pela hidralazina e pelo nitrato, pela associação. E tem também os inibidores, que é uma classe nova de medicação, que são o inibidor da neprilisina e do receptor da angiotensina, ou seja, é a associação do sacubitril com valsartana. Então, eu vou substituir o inibidor da ECA, o BRA, nos pacientes que persistem também sintomáticos, mesmo após o emprego de doses sintomáticas. Então, é uma classe relativamente nova e bastante promissora para o tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca. E aqui nessa tabela a gente consegue perceber qual é aquela dose-alvo que a gente vai procurar atingir no paciente, né? A gente só não faz a dose-alvo caso o paciente tenha intolerância ao uso dessa medicação. Então a gente pode perceber aqui, se a gente pegar em conta o enalapril, a dose que eu gosto bastante pela comodidade possológica, a dose inicial dele seria em torno de 2,5 duas vezes por dia, e a dose alvo seria de 10 ou 20 miligramas duas vezes por dia, então é uma dose plena de ser realizada. Se a gente pegar os bloqueadores receptores de angiotensina, como o losartana, que é o que tem disponível, a dose inicial é de 25 a 50 uma vez ao dia, mas a dose alvo é o que? De 100 miligramas a 150 miligramas uma vez ao dia. Ou seja, dois comprimidos de 50, né, que é o que a gente tem disponível na rede para dar para o paciente. E a espironolactona, a dose inicial era de 25 e a dose alva também seria a de 25 ou poderia aumentar para 50. Já o beta-bloqueador, tem que levar em consideração aqui o carvedilol, a dose inicial é o de 3,125 duas vezes por dia, mas a dose alvo, né, a dose recomendada para o paciente é de 50 miligramas duas vezes ao dia. Então a gente vai ver se o paciente de fato consegue comprar e manter essa medicação no seu tratamento, né? Mas se você optar por usar algum outro beta-bloqueador, se que o paciente não consegue manter nenhuma dessas três, a gente também não vai saber dizer qual é a dose-alvo para esse paciente, porque não tem na diretriz. E esse fluxograma, ele traz um resumo do tratamento, como eu coloquei para vocês, e mais abaixo ele já tem estratégias terapêuticas adicionais, mas aí eu sugiro que essa estratégia seja realizada mais na atenção secundária por um cardiologista, que ele vai ter uma expertise maior em manejar esses tipos de pacientes com insuficiência cardíaca mais avançada. Já o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela vai ser um pouco diferente, porque os ensaios clínicos não mostraram redução da mortalidade com o uso dessas outras medicações utilizadas que eu acabei de falar. Em relação aos beta-bloqueadores, apenas uma revisão sistemática mostrou benefício, mas as qualidades dessa revisão sistemática elas eram baixas, né? Então a gente não pode considerar muito elas. Nem os inibidores da ECAS e os BRAs também não foi encontrado nada que mostre benefício. E em relação à espironolactona, teve um estudo que mostrou redução da hospitalização desses pacientes. Então, assim, qual é a recomendação atual do tratamento farmacológico dos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada? É você fazer apenas o tratamento dos sintomas, né, e das comorbidades que podem piorar a insuficiência cardíaca. Então, não tem até o momento aquelas drogas modificadoras de prognóstico da doença. E, para finalizar, a parte de segmento clínico, como é que a gente vai fazer o acompanhamento desse paciente? Os retornos, quando a gente vai ler nas referências de atenção primária à saúde, ele orienta o retorno a cada mês ou de 3 em 3 meses, após você ter feito alguma modificação na terapia medicamentosa do paciente, você pede o retorno com 1 ou 3 meses. Claro que aqueles pacientes mais descompensados, que você usou diuréticos, que vinha com classe funcional 3, você pode pedir um retorno mais precoce, né, com alguns dias, uma semana, 2 semanas, para poder avaliar se o uso diurético foi realmente de fato efetivo em melhorar os sintomas desse paciente.
Agora, quando a gente vai olhar as referências dos especialistas, as diretrizes das especialidades, após a modificação medicamentosa, ele pede que o retorno seja feito entre 3 a 6 meses. E na atenção primária à saúde, de 6 em 6 meses naqueles pacientes mais estáveis. Toda consulta clínica que eu fizer do paciente com insuficiência cardíaca, eu vou ter que avaliar, fazer uma avaliação clínica e avaliação funcional e classificar esse paciente como é que está na sua funcionalidade, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Tá? Em toda consulta, a gente deve aferir a pressão em duas posições, deitado em ortostase, que é justamente para a gente perceber se o paciente está tendo hipotensão postural, porque a gente lembra que grande parte desses pacientes são idosos, que tem muitas vezes outras comorbidades, como osteoporose, e pode levar à queda, né, com fratura e piorar o prognóstico desse paciente. Então, aferir a pressão em duas posições para perceber se o paciente não está tendo a hipotensão ortostática. Também tenho que avaliar a frequência cardíaca desse paciente, saber se eu estou com uma dose muito elevada de beta-bloqueador e ele está fazendo bradicardia, ou então perceber se ele tem algum sinal de descompensação, né, com o aumento da frequência cardíaca. E eu tenho que tentar avaliar e tentar descobrir qual é o peso seco desse paciente, né, qual é o peso dele enxuto, sem congestão, porque nas minhas avaliações, nos retornos, se eu percebo que ele teve um ganho de peso, isso já pode ser algum indício precoce de que ele está entrando em congestão, que ele está descompensado. Outra coisa importante que eu tenho que fazer também é a monitorização da função renal e do potássio sérico, já que eu utilizo medicações que aumentam o potássio, né? E que se eu tiver diante de insuficiência renal, eu tenho que suspender alguma dessas medicações. Em relação à adesão ao tratamento, a gente tem que pesquisar ativamente isso nas nossas consultas clínicas com esses pacientes, porque a gente pode lembrar assim, que a gente está diante de pacientes muitas vezes polimedicados, né? Faz múltiplas medicações. E se ele é polimedicado, ele tem uma maior chance de estar sofrendo efeito colateral dessas medicações. E eles, por conta própria, acabam então retirando algumas medicações. E é impressionante como ele sempre escolhe aquela medicação que é essencial para ele. Ele para de usar e a gente existe uma certa resistência em voltar no uso daquela medicação. Então a gente vai ter que pesquisar ativamente nos retornos se ele está aderindo ao tratamento. Isso é uma causa, essa suspensão da medicação, não usar a medicação de forma correta, é uma causa comum de descompensação. Então a gente sempre pede que ele traga todas as medicações que ele está usando para o consultório. A gente compara se todas as medicações prescritas estão lá, naquelas medicações que ele trouxe para a gente, e a gente pode até pedir para que ele explique para a gente como é que está tomando aquelas medicações, que é para você saber se ele está tomando de forma correta, como foi prescrito. A polifarmácia, como eu disse, dificulta bastante a adesão do paciente, pelo que eu já explanei. Então a gente vai tentar sempre escolher aqueles medicamentos que tenham melhor posologia, né? Que a gente consiga atingir o objetivo, a dose-alvo, em uma, no máximo duas tomadas diárias. Outra coisa, outra questão importante que a gente tem que trabalhar com nossos pacientes é em relação à sua educação, a educação do paciente. Ele tem que aprender a reconhecer os sinais clínicos de descompensação, né? Então, é um ganho rápido de peso. Você pode até orientar que o paciente ele tenha uma balança e ele frequentemente esteja aferindo o seu peso, né? Porque se ele perceber que está ganhando peso mais rapidamente, isso pode ser já um indício de descompensação, né? E aí ele pode até assim, ele mesmo, quando já tiver com uma maior autonomia sobre essa doença, ele mesmo já pode aumentar ou iniciar algum diurético, ou então orientar a procurar uma unidade, a USAFA, para poder ser avaliado. Ele reconhecer que teve uma diminuição na tolerância aos esforços, alguma clínica de dor torácica, piora da ortopneia, começar a apresentar dispneia paroxística noturna. Ele tem que entender que esses sintomas são sintomas de descompensação e que merecem ser avaliados pelo médico para fazer um ajuste terapêutico, uma otimização do seu tratamento.
E é importante que você explique toda aquela fisiopatologia de forma mais resumida, obviamente, para o paciente, né, para que ele entenda qual é a causa da insuficiência cardíaca dele e qual é a evolução esperada da doença, né? Dessa forma, você começa a aumentar a autonomia do paciente em relação à sua doença e ele começa a perceber também a importância do tratamento, porque que ele está utilizando aquelas medicações e porque que ele não pode parar de usar aquelas medicações. Porque muitas vezes a curto prazo ele não vê muito benefício, mas o benefício ele vai ser visto a longo prazo, né? Que você bloquear justamente ou retardar o máximo possível a evolução da insuficiência cardíaca desse paciente. E quando eu vou encaminhar, né? Quando existe a necessidade da gente encaminhar o nosso paciente a um cardiologista. Se eu estou diante de um paciente com classe funcional 3 e 4, com tratamento clínico já otimizado, ou seja, estou fazendo já um tratamento com doses alvos, com alvo completa, né? E mesmo assim ele ainda está bastante sintomático. Se o paciente também teve internação hospitalar devido à insuficiência cardíaca descompensada no último ano, ou na suspeita de insuficiência cardíaca, sim a possibilidade de investigação com ecografia, que aqui também é o nosso caso. A gente não pode, pela rede, solicitar um ecocardiograma. Então, nesse caso, a gente vai encaminhar o cardiologista para que ele faça a solicitação do ecocardiograma, né? Mas sempre que você encaminha esse paciente para o cardiologista, ou para pedir o ecocardiograma, ou porque ele já é grau 3 e grau 4 com tratamento otimizado, você não está se desfazendo do paciente. Você tem que lembrar que esse paciente também é seu, você vai ter que fazer a coordenação do cuidado e muitas vezes no momento de descompensação, no momento de alguma dúvida, o acesso a você é muito mais fácil do que o acesso ao cardiologista. Então esse paciente, apesar de ter sido encaminhado ao cardiologista, você ainda tem por obrigação de estar fazendo acompanhamento longitudinal desse paciente. E eu vou encaminhar para os serviços de urgência e emergência quando o paciente tem algum sinal de hipoperfusão ou síncope, né, que pode ser decorrente justamente de doses elevadas de algumas medicações, ou aqueles pacientes com sinal de congestão pulmonar mais importante, né, que está bastante sintomático, principalmente com dispneia ao repouso, aos mínimos esforços, certo? Então essas aqui são as referências, as principais referências utilizadas para montar essa aula. Espero ter sido uma aula proveitosa para vocês e a gente vai lançar mais material ainda na plataforma, na parte de insuficiência cardíaca, para complementar os estudos de vocês. Até mais.